pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo beleza? Tudo em ordem? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal, sou o Helder Mestre em Matemática. Galera, estamos continuando aqui o nosso estudo de função, tá? Se você não viu os vídeos anteriores, dá uma assistida para você ficar por dentro desse conteúdo e ficar atualizado para não ficar perdido, beleza? Se inscreve, compartilha, ajuda bastante, eu sempre estou trazendo mais conteúdos para vocês de qualidade para que vocês aprendam mais matemática, beleza? Então vamos embora estudar matemática. Beleza, pessoal? Então aqui nós vamos aplicar o nosso estudo que a gente fez das funções, especificamente a função afim, em conjunto com o plano cartesiano, para a gente aprender a representar graficamente essas funções, tá? Então, o gráfico de uma função, independente de ser afim, tá? Ele é uma representação geométrica da relação domínio-imagem que eu tenho da função, né, no plano cartesiano, tá? No nosso caso, a gente vai estar estudando as funções afim, beleza? A gente vai ver os gráficos dessas funções. Então, o primeiro passo que vocês precisam saber é: todo gráfico de uma função afim, ele vai ser uma reta, tá? Então, já guarda isso na mente de vocês, que toda reta, todo desenho que vocês virem no plano cartesiano que seja uma reta, tá? Pode ser em qualquer posição a reta, ela vai ser de uma função afim, tá? Então aqui eu botei um gráfico qualquer, veja que ele passa nesses dois pontos aqui, que a gente vai explicar eles mais adiante, tá? Que são dois pontos de extrema importância para um gráfico de função afim. Esse ponto aqui em que ele corta o eixo x, né? Que ele está passando em cima do menos 2, e esse ponto aqui que ele corta o eixo y, que está passando no 3, tá? Então isso aqui é o gráfico de uma função do primeiro grau ou uma função afim, beleza? Então vamos continuar aqui. Bom, galera, a gente sabe que com duas coordenadas é possível montar o gráfico de uma função afim, tá? Por que isso? Porque uma reta que eu queira construir faz-se necessário eu ter apenas dois pontos, tá? Então, duas retas que passam por esses mesmos dois pontos, elas são idênticas, elas são a mesma reta. Então não precisa de eu colocar 3, 4, 5, 6 pontos para eu traçar uma reta, tá? Com dois pontos eu já consigo traçar uma reta. Isso aí eu estudo do início de geometria plana, tá? Então, para eu montar uma reta, como eu falei, dois pontos necessários. Então aqui eu coloquei um exemplo. Vamos tentar construir o gráfico dessa função. Y igual a x mais 2. Então eu vou calcular dois pontos, né, duas coordenadas. Quando x é 1, vou calcular essa coordenada e vou calcular quando x é 2. Então, substituindo na minha função, eu tenho y igual a 1 mais 2, ou seja, y igual a 3. Então aqui eu tenho que par ordenado 1 e 3. Lembrando sempre que o primeiro é x e o segundo é o valor do y. Beleza. Aqui o que é que eu tenho agora? Y igual a 2 mais 2, y igual a 4. Então a coordenada que eu tenho aqui é 2 e 4. Beleza. Então vou localizar esses pontos aqui no plano, tá? Vamos ver como é que vai ficar. Então eu tenho o x1 e x igual a 2. Então digamos que aqui esteja o 1. Então a mesma distância eu vou utilizar para achar o 2. Tá? E no y eu tenho o 3 e o 4. Então, mesma ideia para cima. 1, 2, 3, 4. Tranquilo. Então vamos fazer agora nossas coordenadas. 1 e 3, né? 1 do x. Sobe aqui a linhazinha pontilhada. 3 do y. Marcou o pontinho. 2 do x. 4 do y. Então, marcou outro ponto aqui. Então, logo, eu tenho essa reta aqui como sendo o gráfico da minha função y igual a x mais 2. Aí você diz, tá, perfeito, professor. Mas, porém, tem um pequeno detalhe. Tem alguns pontos nesse gráfico que eles não estão sendo detalhados. Quais são esses pontos? É justamente esse ponto que ele corta o eixo x, eixo y, perdão, e esse ponto aqui que ele corta o eixo x. Então, o eixo que ele corta, o ponto em que ele corta o eixo x e o ponto em que ele corta o eixo y, eu preciso saber, tá?
porque são pontos de extrema importância do meu gráfico. Então, só pegar números aleatórios, ele vai te dar uma noção de como pode ser o gráfico. Mas eu preciso saber esses dois pontos aqui, em que ele corta o eixo X, né? E o que ele corta o eixo Y, tá? Eu preciso saber desses dois pontos. Então, a partir de agora, esquece essa ideia de estar colocando pontos quaisquer para estar calculando isso. A gente vai utilizar dois pontos importantes, né, que é o que eu estou falando aqui, para a gente poder calculá-los e utilizar ele para fazer o gráfico da minha função. Então, vamos ver aqui. Então, beleza. Os pontos importantes do gráfico de uma função afim, como eu havia falado, são dois. Quando o y é zero, tá? Que é o que a gente chama de zero da função, guarda esse nome aí, tá? Que é um nome muito importante para vocês. E quando o x é zero, e aqui o que acontece? Quando o x aqui vai ser zero, eu vou cortar o eixo y naquele ponto, tá? Então, como é que a gente vai fazer isso? Presta atenção aqui, ó. Peguei outra função e eu vou fazer os dois cálculos. Eu vou calcular o zero da função e vou calcular o x igual a zero, tá? Então, digamos que eu queira calcular o x igual a zero, que seria uma ideia mais fácil, já que a gente já viu isso antes, né? Substituindo aqui vai ficar 0 menos 4. Então, y igual a menos 4. Então, a minha coordenada aqui vai ficar 0 menos 4. Beleza? Aqui, gente, muito cuidado, ó. Veja que o zero da função é quando o y é zero. Então, essa substituição que eu vou fazer é no y, tá? Então, como é que fica aqui? 0 igual a x menos 4. Ó, eu substituí o y por 0. Isso daqui é o zero da função, tá? Aprendam a calcular isso, que vai ser de extrema importância. Voltando aqui, ó, eu tenho aqui uma equação simples do primeiro grau. É só eu reorganizar isso aqui. X menos 4 igual a 0. Passo 4 para o outro lado, x igual a 4. Ou seja, a minha coordenada que eu encontrei, cuidado, tá? Cuidado para não colocar 0 e 4. Lembra que o primeiro é x e o segundo é y. O x foi o que a gente calculou, então o x é 4. E o y é o que a gente utilizou para calcular o zero da função, 0. Então veja que eu tenho duas coordenadas bem distintas, tá? Mesmo aparecendo um 4 aqui, poderia ter sido um menos 4 aqui, mas muito cuidado. Lembra-se sempre, primeiro você vai escrever na coordenada o x e depois o y. Tranquilo. Aí agora vamos para o gráfico. Como é que eu vou montar o gráfico dessa função? Simples. Eu tenho a primeira coordenada 4 do x e 0 do y. Então 4 do x está para a direita da origem aqui, né? Então 1, 2, 3, 4, tá? E 0 e menos 4 do y. Menos 4 está aqui para baixo da origem. Então menos 1, 2, 3, menos 4. Então agora como é que ficam as coordenadas? 4 e 0, ó, 4 do x, 0 do y. Se o 0 do y está aqui, ó, então eu vou marcar em cima da reta x. O outro ponto agora é o quê? 0 do y, 0 do x e menos 4 do y. 0 do x está aqui, menos 4 do y está aqui. Então eu vou marcar em cima da reta y. Tá? Pronto, só preciso de dois pontos para montar uma reta. Agora é só eu traçar uma reta por esses dois pontos. Tá? Então, esse aqui é o gráfico da minha função y igual a x menos 4. Beleza? Então é isso. Aprendam isso, essa ideia é para vocês. Para montar uma função afim, eu preciso de dois pontos. Quais são esses dois pontos que são os mais relevantes, os mais importantes? É o zero da função, quando o y é zero, e o ponto que o x é igual a zero. Que isso aqui nada mais é do que o ponto em que ele corta o eixo y. Ó, quando o x é zero, eu tenho essa coordenada. 0 e menos 4 é esse ponto aqui, ó. Veja que o gráfico está cortando o eixo y justamente aqui. Tá? E o outro ponto, que é o zero da função, é o gráfico, é a parte da função em que ele corta o eixo x. Veja que a função ela vem e a partir desse ponto aqui, ó, ela intercepta o eixo x e corta ele, vai embora. Tranquilo? Então vamos ver outras coisas aqui. Então beleza, galera. Quanto à classificação dos gráficos, a gente tem dois tipos dessa classificação, tá? Ele pode ser um gráfico crescente,
ou seja, quando ele tiver esse tipo de desenho, né? Isso é um gráfico crescente, como é que eu sei? Porque você faz essa análise. Quanto mais eu aumento o meu valor de x, né? Porque o x ele cresce para essa direção, tá? Quanto mais eu estou aumentando o meu x, o que é que está acontecendo com a minha função? Ela também está aumentando. O valor do y está subindo, tá? Então, quando o x aumenta e o y aumenta, eu digo que a minha função ela é crescente, tá? Do mesmo modo, uma função decrescente, ela vai ter essa característica, tá? Ou seja, eu estou aumentando o meu x, mas o meu y, ele está fazendo o quê? Cada vez mais que eu estou aumentando o x, o meu y está diminuindo, ele está caindo, tá? Então, é bem fácil a gente observar isso. Uma outra ideia que a gente pode analisar também, a gente sabe que toda função afim, ela tem essa característica, ela é escrita dessa forma, y igual a um ax mais b, tá? A e b são coeficientes. A gente também tem como saber se uma função é crescente somente olhando para o valor de a, tá? O pessoal chama de coeficiente angular. Como é que eu sei que uma função ela é crescente ou decrescente só olhando o valor de a? É simples. Se o a for um número positivo, a minha função é crescente. Se o meu a for um número negativo, a minha função ela é decrescente. Então, alguns exemplos de funções que são crescentes. Funções afim. Y igual a 2x mais 8. Y igual a x menos 9. Y igual a 5x mais 10. Então, todas essas funções, elas são funções crescentes, tá? E funções decrescentes, como é que eu posso ver só olhando para o valor de a? Alguns exemplos. Então, y igual a menos x mais 8. Y igual a menos 3x menos 9. Y igual a menos 10x menos 20. Então, todas essas três, eu tenho todas elas, os valores de a, eles são negativos, tá? E isso me diz que é uma função decrescente. Então, guarda isso na mente de vocês. Função crescente, quanto mais eu aumento o x, mais o y está subindo. Decrescente, quanto mais eu aumento o x, o y está diminuindo, ele está caindo, tá? E outra maneira de analisar é olhando o valor do a. Se o a for positivo, a minha função ela é crescente. Se o a for negativo, a minha função ela é decrescente. Show? Então, vamos continuar aqui. Então, aqui para a gente aplicar tudo isso que a gente viu, não é? Vamos construir o gráfico dessa função afim. Professor, eu não sei se esse gráfico ele é crescente ou decrescente, mas dá para a gente ter uma noção do que a gente está fazendo, tá? Só observando o valor do a e confirmar que o que eu fiz está correto. Ou seja, o meu a aqui, ele vale 2. 2 é positivo, 2 é maior do que 0. Então, eu já sei que essa função ela tem que ser crescente. Tá? Se por acaso você fizer os cálculos e o teu gráfico deu uma função decrescente, então tem coisa errada. Então, já faz essa análise aí para você entender que o gráfico dela vai ser uma função crescente. Tranquilo. Como é que eu vou agora fazer a minha construção do gráfico? Lembra que para eu fazer um gráfico de uma função afim, eu preciso de 2 pontos, 2 coordenadas. Quais são essas coordenadas? Que é o zero da função, não é? Ou seja, quando o y é 0, e o ponto x igual a 0. Tá? Então, se eu calcular esses dois, é suficiente para eu construir o gráfico dessa função. Beleza? Então, vamos calcular o zero da função. O y igual a 0. Lembrando que a minha função é 2x menos 6. Beleza. Então, quando o y é 0, o que é que acontece aqui? Vai ficar 0 igual a 2x menos 6. Então, isso aqui é uma equação com uma incógnita, dá para a gente resolver. Vou só reorganizar essa equação para ficar o 0 aqui. Passo o 6 para o outro lado, troco o sinal do 6, fica mais 6. E agora eu passo dividindo 2. X igual a 3. Beleza? Então, aqui eu já tenho a minha primeira coordenada. Qual é a primeira coordenada? Lembrando que a primeira é o x, então é 3, e o y é 0. Agora eu vou calcular quando o x é 0. Então, substituindo aqui vai ficar y igual a 2 vezes 0 menos 6. Então, y vai ser 2 vezes 0, 0,
0 menos 6, menos 6. Então a minha coordenada agora vai ser o quê? 0, que é o x, e o y, menos 6. Tranquilo? Então já tenho as minhas duas coordenadas. Aí agora eu vou colocar elas aqui no plano, tá? Então eu tenho 0 de x, perdão, 3 de x, 0 do y. 3 do x está para a direita daqui da origem, né? Então, 1, 2, 3 do x, tá? 0 do x e menos 6 do y. Então, menos 6 do y está para baixo. Então, como é que vai ficar? 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Então, como é que fica essa coordenada? 3 do x, 0 do y, 3 do x, 0 do y. Então, vou marcar em cima do 3 na reta x. 0 do x menos 6 do y. 0 do x menos 6 do y. Vou marcar em cima da reta y. Pronto, agora é só eu passar uma reta em cima dos dois pontos que a gente acabou de calcular. Então, fazendo isso aqui, ó, eu tenho o gráfico da minha função y igual a 2x menos 6. Veja que é uma função crescente, ó. Eu estou aumentando o meu x e o meu y ele está também aumentando, crescente, tá? Então veja que bate com a ideia do a ser um número positivo. Tranquilo? Show? Então espero que tenha entendido, galera. A ideia é essa para a gente construir gráfico de função afim, calcular zero da função quando o y é zero e calcular o ponto x igual a zero, que vai ser o ponto em que ele vai cortar o eixo y, tá? Então não esquece disso. Y igual a zero, zero da função, x igual a zero, corta o eixo y, tá? Nesse ponto aqui, beleza? Que é quando o x é zero. Valeu, pessoal, bons estudos, espero que tenha entendido. Curte, compartilha e vamos embora, vamos estudar mais matemática. Valeu, pessoal, até a próxima. Fui!